Você já se perguntou como terminou a vida daqueles que caminharam ao lado de Jesus? A resposta vai te deixar sem fôlego. Execuções brutais, perseguições implacáveis e sacrifícios que desafiaram o limite humano. Desde um homem que sobreviveu a um caldeirão de óleo fervente até outro que foi esfolado vivo, seus destinos são tão impactantes quanto assustadores. Mas o que levou esses homens simples a aceitar a morte com tanta valentia? E como é que seus sacrifícios conseguiram mudar a história do mundo para sempre? Não desgrude, porque você está prestes a descobrir os segredos mais sombrios e surpreendentes do trágico final dos 12 apóstolos. O milagre em um caldeirão de óleo fervente? O calor era insuportável. Os soldados atiçavam fogo sob um grande caldeirão, enquanto a multidão observava com mórbida antecipação. Lá estava Judas, o apóstolo amado, acusado de difundir ensinamentos que desafiavam o poder do imperador Domiciano. Seu destino? Um banho mortal em óleo fervente. Quem poderia sobreviver a tal castigo? E, no entanto, o inesperado aconteceu. Judas emergiu ileso, intacto, como se o fogo não tivesse poder sobre ele. O assombro foi total. Os carrascos não podiam explicar, enquanto os testemunhas sussurravam rumores de intervenção divina. Diante do inexplicável, Domiciano ordenou que Judas fosse desterrado para a remota ilha de Patmos, um local de confinamento destinado a criminosos perigosos. Lá, em um ambiente hostil e solitário, começou uma etapa crucial na vida do apóstolo. No meio daquela desolação, Judas recebeu uma série de visões apocalípticas que mudariam a história do cristianismo. Nessas revelações registradas no Apocalipse, ele viu imagens de um futuro de provas e sofrimentos, mas também de vitória e redenção. Esses textos, cheios de simbolismo, deram esperança às comunidades perseguidas, lembrando-lhes que o bem triunfaria sobre o mal. Ao longo dos anos, Judas foi libertado e retornou a Éfeso, onde continuou ensinando e guiando os fiéis. Sua vida se estendeu até uma idade avançada, aproximadamente 94 anos, sendo o único dos apóstolos que não morreu de forma violenta. No entanto, seu legado foi tão potente quanto o daqueles que entregaram suas vidas no martírio. O relato de Judas nos mostra a resistência e o poder da fé, mas a história de sacrifício apenas começa. Outro apóstolo, também íntimo de Jesus, não teria a mesma sorte. Uma espada assassina acaba com Tiago. Quem ordenou? O som metálico de uma espada cortando o ar foi a última coisa que Tiago, filho de Zebedeu, ouviu. Este apóstolo havia sido um dos mais próximos de Jesus. Testemunha de momentos-chave, como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Fazia parte de um grupo reduzido de discípulos em quem Jesus confiava plenamente, o que o fez se destacar entre os seguidores de Mateus. No entanto, sua proximidade com o poder divino também o tornou um alvo perigoso para as autoridades. Herodes Agripa I, buscando ganhar o favor dos líderes religiosos judeus, ordenou sua execução. Nos Atos dos Apóstolos, é mencionado que Tiago foi morto pela espada, um ato que marcou o início de uma onda de perseguições contra a nascente igreja cristã. A cena de sua morte deve ter sido aterrorizante. Imagine a tensão nas ruas de Jerusalém, onde os rumores se espalhavam como fogo. O primeiro sangue de um apóstolo havia sido derramado, e a mensagem era clara. A fé cristã não seria tolerada. Mas o sacrifício de Tiago não conseguiu silenciar os discípulos. Pelo contrário, reforçou sua fé, sua determinação de continuar pregando, não importando o custo. Foi este um ponto de ruptura para os outros apóstolos? Talvez, mas ele não seria o último a cair. Nos cantos escuros do templo, outra figura esperaria seu próprio destino fatal. Lançado do pináculo do templo e ainda assim sobreviveu. Como Santiago acabou, o menor? O Templo de Jerusalém, imponente e sagrado, erguia-se como um símbolo do poder religioso da época. Naquele dia, a tensão podia ser cortada com uma faca. Os rumores corriam. Tiago, o menor, filho de Alfeu, um dos apóstolos de Jesus, havia sido condenado pelas autoridades.
Este homem discreto, de perfil mais baixo que outros apóstolos como Pedro ou Judas, era um líder influente na comunidade cristã. Sua voz, empresa, mas serena, havia guiado muitos para o evangelho, mas sua fidelidade lhe havia angariado inimigos poderosos. Os líderes religiosos decidiram enviar uma mensagem clara a qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. Arrastaram Tiago até o pináculo do templo, uma altura vertiginosa, de onde se podia ver toda Jerusalém. A multidão se reuniu na esplanada, esperando o desfecho com uma mistura de horror e curiosidade. O castigo era exemplar. Eles o lançariam daquele ponto alto, garantindo assim uma morte pública que semearia o medo entre os seguidores de Cristo. Com brutal determinação, o empurraram. O ar se encheu de gritos sufocados, enquanto o corpo de Tiago caía no vazio. A altura era letal. Ninguém poderia sobreviver a tal queda, ou pelo menos era isso que seus algozes acreditavam. Mas quando os espectadores se aproximaram para ver o cadáver, o que encontraram os deixou sem palavras. Tiago, embora gravemente ferido, ainda estava vivo. A incredulidade tomou conta da cena. Como era possível que ele tivesse sobrevivido? Os líderes religiosos, furiosos e temerosos de que aquele acontecimento pudesse ser interpretado como um milagre, decidiram não deixar pontas soltas. Ordenaram que Tiago fosse executado imediatamente. A multidão se afastou enquanto os homens armados com pedras cercavam o apóstolo. Sem piedade, começaram a apedrejá-lo brutalmente, certificando-se de que desta vez não restasse nenhum traço de vida em seu corpo. Finalmente, o corpo de Tiago jazia imóvel no chão do templo. O sangue manchava as pedras sagradas, mas seu espírito indomável havia deixado uma marca indelével. A notícia de seu martírio se espalhou rapidamente pelas ruas e mercados de Jerusalém. Os cristãos, embora aterrorizados, encontraram em sua morte uma poderosa vida. Inspiração poderosa. Tiago havia se tornado um símbolo de sacrifício e resistência, um lembrete de que a fé autêntica não se curva diante do terror nem da violência. Este evento marcou um antes e um depois na perseguição contra os seguidores de Jesus. Os apóstolos entenderam que o caminho que haviam escolhido seria perigoso e, em muitos casos, mortal. No entanto, longe de recuar, sua convicção se fortaleceu. Cada morte apenas avivava o fogo de sua missão, espalhando a mensagem de Cristo além dos limites da Judéia. A história de Tiago, o menor, é uma das mais comoventes, mas não foi a única. Enquanto o medo se espalhava em Jerusalém, o líder dos apóstolos, Pedro, se preparava para enfrentar um destino igualmente trágico, embora carregado de um simbolismo que definiria para sempre o cristianismo. O que levou este pescador a pedir para ser crucificado de uma maneira tão incomum? A resposta é mais profunda do que você imagina. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Por que ele decidiu morrer assim? A perseguição se desencadeou como um incêndio incontrolável pelas ruas de Roma. A cidade ardia não apenas pelas chamas que Nero havia usado como desculpa, mas pelo ódio contra uma comunidade crescente, os cristãos. Em meio a esse caos, Pedro, um dos pilares da fé, estava na mira. Ele não era um homem comum. Sua presença e liderança o haviam transformado no principal referencial da igreja em Roma, mas essa liderança também o marcou como uma ameaça para o poder imperial. Desde seus dias como pescador no Mar da Galileia, Pedro havia sido testemunha do extraordinário. Ele havia caminhado ao lado de Jesus, visto milagres e sentido a vergonha de negá-lo em seus momentos mais sombrios. No entanto, o próprio Jesus o havia restaurado após a ressurreição, encarregando de uma missão monumental. Apacenta minhas ovelhas. Esse mandato transformou Pedro na rocha sobre a qual a igreja seria construída, e essa responsabilidade o conduziu a este cruzamento final. Nero precisava de um símbolo, alguém cuja morte exemplar intimidasse os cristãos. Pedro foi preso, Estado, acusado de conspirar contra Roma. Não havia julgamentos justos naqueles dias. A sentença era clara: a crucificação. Mas quando chegou o momento de enfrentar seu destino, Pedro fez um pedido que deixou seus algozes desconcertados. Ele não queria ser crucificado como Jesus.
Em um ato de profunda humildade, pediu para ser colocado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer, da mesma forma que seu mestre. A cena foi impactante. No Monte Vaticano, o lugar onde mais tarde seria erguida a Basílica de São Pedro, o apóstolo foi pregado em uma cruz invertida. Enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, Pedro manteve sua fé inabalável. Em seus últimos momentos, talvez, ele tenha lembrado do momento em que Jesus o chamou pela primeira vez. Em uma praia distante, quando ainda era um simples pescador. Agora, esse homem havia transcendido sua humanidade para se tornar um símbolo eterno. Os cristãos, em vez de serem intimidados por sua morte, encontraram nela uma fonte de inspiração. As chamas da perseguição, longe de apagar a fé, a avivaram. As histórias sobre o sacrifício de Pedro se espalharam como uma promessa de que o sofrimento não era o fim, mas o prelúdio de algo maior, a vitória espiritual sobre o mal. Anos depois, sobre o local de sua execução, foi construída uma basílica que se tornaria um dos centros mais sagrados do cristianismo. Milhões de peregrinos visitaram seu túmulo, buscando se conectar com o legado daquele homem que transformou seus erros e medos em força e devoção. Pedro foi um exemplo de redenção e sacrifício, mas não foi o único a enfrentar um destino trágico. A história de cada apóstolo está marcada por decisões extremas, atos de fé e um profundo compromisso com sua missão. À medida que seus relatos se desenrolavam, outros, como Tomé e Bartolomeu, caminhavam em direção ao seu próprio martírio, deixando um rastro de valentia e esperança pelo caminho. Mas o que acontece quando a fé enfrenta o tormento mais cruel? A história dos próximos apóstolos é um lembrete de que, na escuridão mais absoluta, a luz do sacrifício brilha com mais força. Traição, sombra e um martírio. O destino de Judas Tadeu vai te surpreender. Na penumbra da história, Judas Tadeu permaneceu como uma figura pouco conhecida, mas seu legado é mais profundo do que muitos imaginam. Por anos, seu nome foi confundido com o de Judas Iscariotes, o traidor, o que ofuscou o verdadeiro impacto de sua vida. No entanto, Tadeu foi um apóstolo de convicções sólidas, um homem que preferiu o silêncio e a ação antes da fama. Sua missão na expansão do cristianismo foi fundamental, enfrentando perigos que outros talvez não teriam suportado. No relato bíblico da Última Ceia, Tadeu se atreveu a perguntar a Jesus sobre como revelaria sua mensagem ao mundo. Era uma pergunta carregada de uma busca sincera, de entendimento espiritual. Essa cena, embora breve, reflete a essência de Tadeu, um homem de fé inquieta, disposto a arriscar tudo para compreender os mistérios do reino de Deus. Após a ressurreição de Jesus, esse desejo o levou a empreender uma das missões mais perigosas de seu tempo. Tadeu dirigiu-se a regiões como a Mesopotâmia e a Pérsia, onde o politeísmo reinava com força. Os líderes locais viam qualquer nova doutrina como uma ameaça à ordem estabelecida. A evangelização nesses territórios hostis era uma tarefa que apenas os mais valentes se atreviam a assumir. Apesar dos riscos, Tadeu avançou com determinação, pregando o evangelho e formando pequenas comunidades de cristãos. No entanto, seu sucesso não passou despercebido. Com cada conversão, também crescia o ódio e a hostilidade dos poderosos. Finalmente, a tensão atingiu um ponto crítico. Segundo as tradições cristãs, Tadeu foi capturado junto com Simão o Zelote, seu companheiro na missão. O julgamento foi rápido e a sentença brutal. As fontes variam nos detalhes, mas todas concordam que o martírio de Tadeu foi uma cena de horror. Alguns relatos afirmam que ele foi apedrejado até a morte, enquanto outros indicam que foi executado por golpes de machado. Uma prática extremamente violenta. Naquela época, a imagem de Tadeu enfrentando seu destino sem renegar sua fé é um dos testemunhos mais impactantes da era apostólica. Ele não mostrou medo, mesmo em seus últimos momentos. Ele sabia que seu sacrifício tinha um propósito maior do que ele mesmo. Desde então, ele tem sido venerado como santo padroeiro das causas difíceis e desesperadas, um símbolo de esperança para aqueles que se encontram à beira do abismo. Sua morte, longe de apagar a chama do evangelho, a avivou nas comunidades que ele havia fundado.
A notícia de seu martírio se espalhou rapidamente, fortalecendo a fé dos cristãos perseguidos. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas têm recorrido a Tadeu em busca de força e milagres em situações desesperadas. Seu legado espiritual perdura, lembrando a todos que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, é possível encontrar luz e redenção. Mas a história desse sacrifício não é completamente entendida sem conhecer a de seu companheiro, Simão o Zelote. Este apóstolo, caracterizado por um fervor que alguns consideravam extremo, também enfrentou um final terrível. O que motivou este homem a aceitar um destino de tortura e morte? A resposta está envolta nas crenças que o definiram e na lealdade a uma missão que transcendia a própria vida. Seu martírio é uma das histórias mais comoventes do cristianismo e merece ser contada. Esfolado e cerrado ao meio, o cruel destino de Simão o Zelote. Pouco se sabe sobre a vida de Simão o Zelote antes de conhecer Jesus, mas seu apelido revela pistas importantes. Zelote sugere que antes de se tornar discípulo, Simão pode ter feito parte de um grupo radical que lutava pela independência de Israel contra a ocupação romana. Essa experiência de luta e sacrifício o preparou para a difícil missão que assumiria ao seguir Cristo. Ao contrário de outros apóstolos que se destacaram por sua liderança ou por presenciar momentos cruciais, Simão permaneceu em grande parte no anonimato. No entanto, seu papel era vital. Após a ascensão de Jesus, Simão empreendeu missões em regiões hostis, onde a aceitação do evangelho era um desafio constante. Segundo as tradições cristãs, suas viagens o levaram ao norte da África e posteriormente à Pérsia, onde se reuniu com Judas Tadeu. Ambos apóstolos conseguiram fundar comunidades cristãs, mas seus sucessos também atraíram inimigos poderosos. Os líderes religiosos e políticos locais os consideravam uma ameaça e o castigo que lhes impuseram foi assustador. Os relatos descrevem que Simão foi esfolado vivo e depois cerrado ao meio, um método de execução tão brutal quanto simbólico. Com este ato, seus inimigos buscavam aterrorizar seus seguidores e erradicar a fé que estava florescendo. Mas o sacrifício de Simão não foi em vão. A notícia de seu martírio se espalhou rapidamente, tornando-se uma fonte de inspiração para os cristãos perseguidos. A imagem de um homem que, mesmo em meio ao tormento, se manteve firme. Em sua crença, lembrava aos fiéis que a verdadeira vitória não é material, mas espiritual. Desde aquele dia, a memória de Simão perdurou, embora em segundo plano, em comparação com outros apóstolos. No entanto, seu exemplo de resistência continua sendo um farol para aqueles que enfrentam perseguição. À medida que a fé cristã se expandia, novos desafios aguardavam os outros apóstolos. O próximo a sofrer as consequências de sua missão seria Bartolomeu, cuja morte é uma das mais horripilantes da história eclesiástica. Descubra a cruel lenda dos esfolados vivos. Bartolomeu e seu fim horripilante. A vida de Bartolomeu está envolta em mistérios. Seu nome aparece nas listas dos apóstolos, mas os evangelhos oferecem poucos detalhes sobre suas ações. No entanto, a tradição sustenta que após a ressurreição de Jesus, Bartolomeu levou a mensagem cristã à Índia. Lá, ele pregou com valentia, conseguindo converter muitas pessoas ao cristianismo. Mas seu sucesso lhe trouxe inimigos. O rei pagão Astiages, ao saber da crescente influência de Bartolomeu, ordenou sua captura. Os relatos variam, mas todos coincidem em um fato aterrador. Bartolomeu foi esfolado vivo como punição por se recusar a renunciar à sua fé. Em alguns relatos, menciona-se que após ser esfolado, ele foi crucificado. De cabeça para baixo, em uma cena de horror que buscava desencorajar seus seguidores. A crueldade desse martírio fez com que Bartolomeu se tornasse um símbolo de sacrifício extremo. Sua morte foi representada em inúmeras pinturas e esculturas, onde ele é mostrado com a pele arrancada, frequentemente carregando o instrumento de seu martírio. Mas longe de amedrontar os cristãos, esse ato fortaleceu sua fé. A imagem do apóstolo que preferiu enfrentar uma dor inimaginável a negar Cristo, inspirou comunidades inteiras a manter sua fidelidade, mesmo nas piores circunstâncias.
O destino de Bartolomeu nos lembra a dureza das provas que muitos apóstolos enfrentaram. No entanto, ainda restavam mais capítulos trágicos por descrever. Qual seria o destino de Mateus, o apóstolo? Apóstolo que deixou sua vida de cobrador de impostos para se tornar evangelista. Do imposto ao evangelho, o que levou Mateus a morrer? Martirizado? Poucos homens, nos tempos de Jesus, eram tão desprezados quanto os cobradores de impostos. Considerados traidores por servir ao Império Romano, eram vistos como párias sociais. Mateus, também conhecido como Lesi, era um deles. Sua vida estava marcada pela ganância e pela desconfiança de seu povo. Até que um dia, Jesus passou pelo escritório de impostos onde ele trabalhava e pronunciou duas palavras que mudariam tudo. Siga-me. Sem hesitar, Mateus deixou para trás sua profissão, sua riqueza e a segurança que o cargo lhe proporcionava. Que tipo de carisma Jesus deveria possuir para conseguir que alguém abandonasse uma vida de privilégios de um momento para o outro? Mateus se tornou um dos 12 apóstolos e, com o tempo, em um dos evangelistas mais influentes da história. Ele escreveu o Evangelho segundo Mateus, um texto que ainda hoje é fundamental para o cristianismo. Após a ressurreição de Jesus, Mateus dedicou sua vida à missão de pregar o Evangelho. Seus viagens o levaram a regiões como Etiópia e Pérsia, onde enfrentou inúmeros desafios. Nessas terras hostis, a mensagem cristã era vista como uma ameaça à ordem social e religiosa, o que levou a múltiplas tentativas de silenciá-la. Mas Mateus não recuou. Ele sabia que havia sido escolhido para algo muito maior do que ele mesmo. Segundo a tradição cristã, foi na cidade de Nadab, na Etiópia, onde Mateus encontrou seu fim. Os relatos variam, mas a versão mais difundida indica que ele foi executado por espada após se recusar a renunciar à sua fé. A cena deve ter sido impactante. Um homem que, sem mostrar medo, oferecia sua vida como testemunho da mensagem de amor e redenção que havia pregado durante anos. A morte de Mateus não foi em vão. As comunidades que ele ajudou a formar continuaram a se expandir. E seu evangelho se tornou um guia para milhões. A imagem daquele ex-cobrador de impostos transformado em mártir é um lembrete poderoso de que a graça de Deus pode redimir qualquer passado. No entanto, o caminho dos apóstolos estava longe de terminar. Outro deles, conhecido por seu ceticismo e suas dúvidas, enfrentaria um destino semelhante em uma terra muito distante. O incrédulo que morreu na Índia, o impactante final de Tomé. Tomé, muitas vezes identificado como incrédulo, é lembrado por um momento que ficou gravado na memória do cristianismo. Após a ressurreição, Tomé se recusou a acreditar que Jesus havia voltado da morte, a menos que pudesse ver e tocar suas feridas. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos e não colocar meu dedo no lugar dos pregos, não acreditarei, declarou com firmeza. Esta cena, registrada no Evangelho de Judas, mostra um homem realista. Alguém que precisava de provas tangíveis para aceitar o extraordinário. Mas quando finalmente se encontrou com o Cristo ressuscitado, suas dúvidas se dissiparam. "Meu Senhor e meu Deus", exclamou, em uma confissão de fé tão poderosa que tem sido repetida durante séculos por crentes de todo o mundo. A partir desse momento, Tomé se tornou um dos apóstolos mais dedicados à expansão do Evangelho. As tradições cristãs indicam que ele viajou para regiões distantes, incluindo a Índia, onde levou a mensagem de Jesus a comunidades que nunca tinham ouvido falar dele. Disse que ele fundou várias igrejas no sul da Índia, tornando-se uma figura venerada até hoje nessa região. No entanto, a oposição não demorou a aparecer. Os líderes religiosos locais, temerosos do crescente número de conversões, decidiram pôr fim à vida de Tomé. Ele foi emboscado por um grupo de homens armados com lanças que o atacaram sem piedade. À medida que as lanças atravessavam seu corpo, Tomé não demonstrou medo. Ele sabia que sua morte não seria o fim, mas o início de uma herança espiritual que perduraria. Mesmo após seu martírio, as comunidades cristãs que ele fundou continuaram a florescer. Na cidade de Chennai, na Índia, foi erguida uma basílica em sua honra, conhecida como a Basílica de Santo Tomás, onde se afirma que seus restos repousam.
Seu legado transcendeu fronteiras e o tempo, lembrando aos fiéis que a verdadeira fé é capaz de superar até mesmo as provas mais mortais. Mas enquanto Tomé encontrava seu trágico fim na Índia, outro apóstolo, Felipe, enfrentava sua própria batalha em terras igualmente hostis. Que destino aguardava este evangelizador incansável? Uma cruz na Ásia Menor. O martírio de Felipe em Hierápolis. Felipe, originário de Betsaida, foi um dos primeiros a seguir Jesus. Seu nome aparece frequentemente nos evangelhos, sempre em situações onde sua fé era posta à prova. Uma dessas ocasiões ocorreu durante a alimentação dos 5.000. Jesus lhe perguntou como se poderia alimentar tanta gente e Felipe, pensando de maneira prática, respondeu que nem com 200 denários de pão seria suficiente. Mas o que Felipe não antecipou foi o milagre que estava prestes a presenciar. Após a ascensão de Jesus, Felipe dedicou sua vida à missão de evangelizar. Segundo a tradição, ele viajou para a Ásia Menor, onde pregou em cidades como Hierápolis. Lá sua mensagem foi bem recebida por alguns, mas também gerou hostilidade entre as autoridades locais. Os relatos contam que Felipe foi preso junto com sua irmã e outros seguidores. O castigo que ele recebeu foi brutal. Ele foi crucificado e apedrejado em público, um castigo projetado para humilhar e desanimar os cristãos. No entanto, Felipe permaneceu firme, orando até seu último suspiro. Seu martírio, longe de dissuadir os crentes, inspirou muitos a continuar a obra que ele havia começado. Hoje, Hierápolis é um sítio arqueológico que guarda vestígios desse trágico episódio. Felipe, assim como seus companheiros apóstolos, tornou-se um símbolo de fé inabalável. Diante da perseguição, a traição mais lembrada, o trágico fim de Judas Iscariotes. O nome Judas Iscariotes evoca uma única palavra: traição. Foi o homem que entregou Jesus às autoridades por 30 peças de prata, um ato que o condenaria à infâmia eterna. No entanto, a figura de Judas é mais complexa do que parece. O que o levou a tomar uma decisão tão radical? As Escrituras oferecem várias pistas, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns estudiosos sustentam que Judas esperava que Jesus instaurasse um reino terreno e que, ao ver suas expectativas frustradas, decidiu traí-lo. Outros apontam para a influência de Satanás, mencionada nos evangelhos como a causa última de sua ação. Seja qual for a motivação, o momento decisivo chegou no jardim do Getsêmani, quando Judas identificou Jesus com um beijo, assim sinalizando aos soldados quem deveriam prender. Mas a história de Judas não terminou aí. Consumido pelo remorso, ele tentou devolver as peças de prata aos líderes religiosos, que se recusaram a aceitá-las. Desesperado e sem esperança de redenção, Judas pegou uma corda e se enforcou em um lugar conhecido como Campo de Sangue. Segundo o Evangelho de Mateus, ele jogou as moedas no templo antes de tirar a própria vida. Por sua vez, os Atos dos Apóstolos descrevem um final ligeiramente diferente, mencionando que Judas morreu após cair e que seu corpo ficou destroçado. O campo de sangue, adquirido com as moedas que Judas devolveu, tornou-se um cemitério para estrangeiros. Seu nome simboliza o preço da traição, mas também é um lembrete das consequências devastadoras do arrependimento sem fé. A morte de Judas é um aviso sobre o perigo de permitir que o desespero ofusque qualquer possibilidade de redenção. Ao longo dos séculos, artistas e escritores retrataram Judas como uma figura trágica, alguém preso em suas próprias escolhas. Sua história levanta questões difíceis sobre o perdão, o destino e o livre-arbítrio. Sua traição fazia parte de um plano divino ou foi uma decisão completamente sua? A resposta continua sendo motivo de debate teológico. Com a morte de Judas, o círculo dos 12 apóstolos se fechou de maneira amarga, mas a mensagem de Jesus continuou se espalhando por todo o mundo. Cada um dos apóstolos, com seus sacrifícios e seus erros, contribuiu para a expansão de uma fé que perdura até hoje. Eles, homens simples transformados por um encontro com o divino, tornaram-se pilares de uma história que moldou a humanidade.